A Constituição de 1891 foi promulgada 2 anos depois do fim do Império no Brasil, com o golpe da Proclamação da República em 1889, instituindo assim a forma de governo do Brasil como uma república e o sistema de governo como presidencialismo, e tendo como regime político a democracia. Mas antes de a gente falar mais um pouco dessa Constituição, primeiro a gente precisa entender ou relembrar o que é uma Constituição. A Constituição é um conjunto de normas que rege um Estado. E aqui eu estou falando de Estado com E maiúsculo, ou seja, estou tratando de um país soberano, com estrutura própria e politicamente organizado, e as instituições que controlam e administram essa nação, diferente de Estado com E minúsculo, que pode se referir, entre outras coisas, a essas divisões políticas que a gente tem dentro do Brasil, né? De Estado de Sergipe, de São Paulo, de Alagoas, enfim. Então, Constituição é um conjunto de normas que regem o Estado. E o que ela vai trazer? Ela vai definir políticas fundamental do país, princípios políticos, estrutura, procedimentos, poderes e direitos do governo e também de seus cidadãos. Mas falando especificamente agora da Constituição de 1891, ela foi considerada por alguns como justa, liberal e equilibrada. Que maravilha de Constituição, não é mesmo? Por que essas pessoas disseram isso? Uma das razões é que ela exclui o voto censitário. Tá bom, e o que é voto censitário? O voto censitário quer dizer que naquele período anterior a essa Constituição, só poderia votar, só tinha direito a voto o cidadão que tivesse certos critérios, digamos assim, critérios econômicos. Não era um valor muito alto, mas ainda excluía uma boa parte da população. Mas então agora todo mundo poderia votar? Não. A partir dessa Constituição foi adotado o voto universal, ou seja, para todo mundo. Mas não era todo mundo mesmo. Era todo o mundo masculino que fosse maior de 21 anos. E que não fosse mendigo, nem analfabeto, nem soldado, nem membro de uma ordem religiosa, por exemplo, padre. Ou seja, não era um mundo muito grande, né? E mais, gente, o voto não era secreto naquela época. Imagine o que o pessoal não fazia para conseguir voto, hein? Vocês conseguem imaginar? Comentem aí. Mas nós vamos falar mais sobre isso depois. De qualquer forma, foi considerado um ponto positivo que tenha sido extinguido o voto censitário, não precisa mais ter determinada renda para votar, já foi um progresso. Outro ponto positivo apontado é que ela extinguiu o poder moderador, que muitos consideravam abusivo. Esse poder moderador era um poder especial que o imperador do Brasil tinha no governo do país. Mas claro, se essa Constituição veio com o fim do Império, não haveria mais o poder especial do imperador, né? Ainda, essa Constituição estabeleceu o Estado brasileiro como laico. Esse é um ponto positivo porque garante a liberdade religiosa dos cidadãos e separa a Igreja das decisões políticas.